Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida. Está entrando no ar mais um programa Antídoto e que bom ter você conosco em cada programação, participando, e que o estudo de hoje possa abençoar a tua vida, a sua casa, a sua família, trazendo um crescimento espiritual para a tua vida, amém? Deixa o like, compartilhe com outras pessoas e vamos permanecer juntos nesse estudo bíblico. Deus abençoe e já a gente volta, hein? Hoje nós vamos falar das passagens difíceis e das ditas, aparentes contradições. Então é importante nós termos o seguinte discernimento. Por passagens difíceis, nós estamos falando daqueles textos cuja interpretação não é tão direta, não é tão explícita, e aí demanda um pouco mais de atenção. E por aparentes contradições, são passagens que, vistas superficialmente, parecem se contradizer com outros textos. E aí é importante a gente lembrar que nos episódios anteriores nós falamos a respeito da autoridade da palavra de Deus, falamos da inspiração divina da Escritura. E afirmamos, mais de uma vez, defendemos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus. E ainda falamos do fato do quanto a inerrância da Bíblia está relacionada a tudo isso. A questão é que a doutrina da inerrância bíblica sempre foi alvo dos inimigos da Bíblia. Pois, se conseguissem provar ou convencer de que a Bíblia contém erros, ficaria muito mais fácil argumentar e afirmar de que ela não é a palavra de Deus e, portanto, também dizer que ela não é autoritativa. Então, fragilizar este pilar da autoridade da Bíblia é algo que sempre está sendo tentado. E como que nós, que cremos em Deus e na Bíblia como palavra dele, devemos então nos comportar diante de uma afirmação de que a Bíblia provém de homens e, portanto, contém erros? Bom, vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Colossenses capítulo 4, nos versículos 5 e 6. Ele diz assim: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E além disso, precisamos também assumir as seguintes premissas, as seguintes verdades. Deus não erra. A Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia está isenta de erro. Agora, o fato da Bíblia ser inerrante não significa que não existam passagens de mais difícil compreensão, que vão demandar da nossa parte algum tipo de estudo, de pesquisa, de uma conversa, de tirar dúvida com alguém, para se obter uma melhor compreensão do texto. Até porque, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Pedro, ele vai dizer, por exemplo, que nas epístolas do apóstolo Paulo existem coisas difíceis de entender. E tais passagens difíceis não podem se tornar um obstáculo para a nossa fé, ou para o nosso prosseguimento em profundidade bíblica. Portanto, nós precisamos lidar com elas. E também, ao mesmo tempo, estarmos prontos para ajudar outros a lidar com isso. Vejamos também o que nos diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, nós precisamos estar preparados para dar resposta, para dar razão da nossa esperança, da nossa fé. E nós também precisamos entender que podemos ter dificuldades relacionadas a aspectos como, por exemplo, da tradução. Às vezes uma tradução ela pode falhar. E também da nossa própria interpretação. E que atitudes nós devemos ter ao nos depararmos com alguma dificuldade textual? Seja no sentido de aparente contradição ou de dificuldade de compreensão. Primeiro, termos a consciência
de que existe uma explicação satisfatória para a dificuldade textual, mesmo que não a tenhamos encontrado ainda. Outra, é preciso estudar cuidadosamente o contexto e a estrutura do texto. É importante também a gente ter a atitude de consultar textos paralelos. Por exemplo, os evangelhos. Se você talvez não tenha entendido algo que está escrito lá em Marcos, vai em Lucas, vai em João, vai em Mateus e consulte lá o que a passagem paralela está dizendo. Consultar também, por exemplo, se você não entendeu alguma coisa lá em 1 Crônicas, vai nos livros de Reis e procure para ver se não tem uma passagem paralela que possa te elucidar e trazer luz àquele texto. Uma outra coisa também que é importante, é uma atitude interessante de se ter, de se adotar, é consultar versões diferentes da Bíblia. Nós temos boas traduções disponíveis em português. Nós temos, por exemplo, quem é oriundo da Assembleia de Deus, Almeida Revista e Corrigida, né, a ARC. Nós temos também quem é oriundo da Batista, Almeida Revista Atualizada, a ARA. Nós temos também a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que já foi alvo de muito preconceito durante muito tempo, mas é uma boa versão, ajuda. Temos também a NVI, a nova versão internacional. Temos também a NVT, a nova versão transformadora. Eu gosto muito do texto. Inclusive, eu entendo que é uma das melhores para aquela primeira leitura de um novo convertido. Temos mais recentemente a NAA, que é a nova Almeida atualizada. E todas estas versões não são perfeitas, mas são muito boas. E se a gente combinar a leitura de mais de uma versão, com certeza vamos ter um excelente resultado. E aí, falando de traduções, versões de Bíblia, é importante a gente saber do seguinte: basicamente, existem dois grandes grupos de tradução da Bíblia. Um, onde se privilegia a proximidade das palavras com os originais, o hebraico ou o grego, e um pouquinho de aramaico. O foco, no caso desse tipo de texto, é o quê? A literalidade. O outro é quando se tem como objetivo traduzir a ideia, e não palavra por palavra, o que é privilegiar a fluidez do texto, né? Nesse segundo grupo está preocupado em que se entenda a ideia que está se querendo passar, enquanto quando se privilegia a literalidade, está pegando a palavra e traduzindo exatamente como ela é. Então, os dois tipos, né, são importantes. Agora, uma outra dica também: faça uso de comentários bíblicos, sejam aqueles que tem lá nas Bíblias de estudo, né, que são comentários mais condensados, mais resumidos, como também aqueles livros de comentários. Então é muito interessante também adquirir ou acessar esse tipo de conteúdo. E, por último, eu sugiro também, no caso de dúvida, no caso de não estar conseguindo entender alguma passagem, converse com o seu pastor, converse com o professor da escola bíblica, com o mestre da sua comunidade, da sua igreja, com irmãos que possam te ajudar nesse esclarecimento. Porque, não é verdade, pastor Maurício? O que não pode é ficar com a dúvida. De alguma forma tem que buscar aí um esclarecimento, né? Não pode ficar com a dúvida e prosseguir com a dúvida. Sim, sem dúvida. E às vezes é uma dúvida tão pertinente que faz até com que a liderança pense e reflita. Sim, porque às vezes ninguém tem resposta para tudo, né? Então às vezes é uma dúvida que a pessoa que está à frente, ou líder, enfim, seja quem for, líder da célula, aquelas igrejas que têm célula, ele vai refletir, vai pensar e vai procurar orar por aquilo, pedir uma interpretação, entendimento a Deus, estudar sobre aquilo, e automaticamente isso vai, a dúvida daquela pessoa sendo sanada vai alcançar outros corações também, né? Outras pessoas. Sim. E eu vejo que às vezes tem a mesma dúvida. Mas exatamente. E mais, pastor, eu entendo que é importante a liderança da igreja conhecer quais são as dúvidas, as dificuldades, né, do rebanho, primeiro para direcionar, né, o ensino, para entender qual é a lacuna que talvez esteja existindo ali, que o povo precisa ser ensinado. E outra, que também ninguém é perfeito. Às vezes um professor, um mestre, um pastor pode ter dito algo que não ficou claro e trouxe uma interpretação inadequada.
E aí, quando a pessoa vem perguntar, fala, peraí, não foi bem isso que eu queria dizer, eu vou consertar. E aí a pessoa traz uma outra abordagem, esclarece mais, explica melhor, né? Então, eu acho que sempre é importante dar a conhecer aquilo que você tem dúvida, buscar o esclarecimento. Então, não fique com a dúvida, né? Coloque ela para frente no sentido de esclarecer e obter resposta. E algumas coisas, nem sempre ela vai ter a resposta que gostaria. Sim, sim. Existem coisas que ela vai ter que simplesmente aceitar ou ter diferentes interpretações e ficar com a mais... que parece mais coerente, que faz Exatamente, mais sentido, mais né? coerente. E é verdade o que o pastor Maurício está falando. Tem muitos temas que a Bíblia não vai fechar, porque não é o propósito dela, né? Então, muitas vezes, a gente também está fazendo perguntas para as quais a Bíblia não se propôs nunca a responder. Então, é outra coisa que a gente vai também discernindo com o tempo. Mas, bem, quanto a essa segunda atitude que eu falei, de estudar cuidadosamente o contexto e a estrutura do texto, eu quero ressaltar que aqui precisa ficar entendido que nós precisamos tomar cuidado com a nossa interpretação de textos bíblicos. Porque a má interpretação, ela gera entendimentos equivocados. Pois ao longo dos séculos, a cristandade aprendeu que é preciso seguir algumas normas de interpretação. E aí, por conta disso, eu quero destacar algumas delas. Primeiro, precisamos ler a Bíblia lembrando da revelação progressiva. Ou seja, por exemplo, tem textos que só serão devidamente compreendidos quando terminamos de ler o livro da Bíblia em questão. E aí eu quero trazer aqui um exemplo. Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, cujo escritor, as evidências apontam para Salomão. E lá no capítulo 7, versículo 14 até o 18, nós temos um texto que, se lido isoladamente, ele pode ser mal interpretado e até ser tomado como um texto confuso. Eu vou ler para vocês. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejais demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. E uma leitura superficial pode trazer os seguintes questionamentos ou entendimentos a respeito desse texto. Então eu não preciso ser sempre justo? Eu não preciso ser sempre sábio? Então quer dizer que um pouco de perversidade não tem problema? Afinal é Salomão, homem muito sábio, que disse isso. E está aqui na Bíblia. Então eu posso viver assim? Esse é um exemplo de que tentar interpretar uma determinada passagem somente a partir dela, e com base nela, pode resultar em erro e confusão. Eclesiastes é um livro que nem todos os seus capítulos apresentam uma conclusão, um parecer final a respeito das questões da vida. Mas em determinados capítulos, o escritor está relatando como que o pensamento foi sendo desenvolvido a respeito de certos temas, que é chamado pelos biblistas de conclusões provisórias, e que mostra que a vida só olhada debaixo do sol, e debaixo do sol é uma expressão que aparece 29 vezes no livro de Eclesiastes, é que se refere ao mundo tangível, se refere às coisas terrenas. E aí dá para perceber que a vida, olhada somente por este prisma, não fecha.
As conclusões são imperfeitas, são inconclusas. E no final do livro é que nós encontramos a chave. É ali que nós encontramos a conclusão final e acertada. Porque é no final que o escritor diz mais ou menos assim: olha, gente, depois de ver muita coisa nessa vida, e depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão final de que a vida só faz sentido se temermos a Deus e obedecê-lo. Aí a gente vai entender os demais capítulos, quando a gente tem essa conclusão final. Então, fazer esse tipo de análise com base em um versículo é algo perigoso. O texto está nos mostrando que até mesmo um homem de extrema sabedoria não é capaz de tirar precisas conclusões de imediato. E o livro vai mostrando como que as conclusões provisórias foram sendo imperfeitas, pois elas só consideravam o que estavam debaixo do sol, somente as coisas terrenas. E só quando Deus é considerado que a vida faz sentido. Ou seja, uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Eclesiastes é um livro para ser interpretado depois de ser lido como um todo. Agora, ainda destacando normas de interpretação, é bom a gente lembrar de mais uma delas. A de que a Bíblia interpreta a Bíblia. E como isso ocorre? À medida que textos de um livro da Bíblia lançam luz sobre textos de outros livros. E aí a gente pode trazer um exemplo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aí nos surge de forma legítima e honesta a pergunta: o que seriam estas marcas? E aí nem o conjunto da frase e nem o contexto de Gálatas nos explica o que seriam exatamente essas marcas. Mas quando a gente lê a segunda carta aos Coríntios, precisamente lá no capítulo 4 e 10, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Falando de quê? Falando ali da perseguição que a mensagem de Cristo sofria. E ele, Paulo, como apóstolo, mensageiro de Cristo, carregava as marcas que eram resultado da perseguição que ele sofria. E mais, essa questão, essa resposta, ela é confirmada e reafirmada em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 25, quando ele diz ali que ele sofreu açoites e varadas, castigos que na época sempre deixavam marcas no corpo. Portanto, um texto joga luz sobre outro texto, nos trazendo a compreensão e o entendimento que as marcas citadas em Gálatas referem-se a marcas por conta da perseguição sofrida por pregar o Evangelho. E aí, ainda eu queria mencionar um exemplo onde a comparação de versões diferentes de Bíblia pode nos ajudar. E aí eu quero fazer referência ao Salmo 116, no verso 15, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E esse texto muito citada, né, por exemplo, é um versículo que é muito falado, muito comentado, principalmente em velório, né? Exatamente, muito em velório. Até porque, da forma como eu li aqui, é da Almeida Revista Atualizada, que é uma Bíblia amplamente utilizada, né, por nós cristãos nas igrejas e seminários e tudo mais. E então é um texto muito conhecido. Então, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E qual é a questão aqui? É que para muitos que escutam esse versículo, soa estranho que a morte dos santos seja preciosa para Deus. Por que soa estranho? Porque, primariamente, é atribuído o sentido de preciosa a algo maravilhoso, a algo prazeroso. Mas no texto em questão, não é este o sentido que é dado.
E como que isso poderia ser identificado? Como que isso poderia ser clarificado? Consultando o mesmo texto em outra versão. Então, se a gente for lá na NVT, que é a nova versão transformadora, diz o quê? O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Lá na NVI, que é a nova versão internacional, diz o quê? O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Ou seja, o termo preciosa, lá do texto da Almeida Revista Atualizada, tem um sentido de algo relevante, de alto custo. Assim nós temos uma... Não prazeroso. Não prazeroso. Assim nós temos o quê? Uma explicação, uma clarificação, por comparação de versões diferentes. E esse sentido também poderia ser confirmado pelo contexto anterior do Salmo 116, desse versículo. Porque vejamos os versículos anteriores, da própria Almeida Revista Atualizada, a partir do 3. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O que nós estamos vendo aqui é um salmo de gratidão pelos livramentos dados, inclusive da morte. Então, seria incoerente que o termo preciosa tivesse o sentido de algo prazeroso para Deus, que Deus visse com bons olhos a morte dos seus santos. O que também prova que nós não devemos interpretar, mais uma vez, versículos isoladamente. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Uma outra norma de interpretação importante é que o Novo Testamento joga luz sobre o Antigo Testamento. Como exemplo, nós podemos mencionar o aspecto dos sacrifícios de animais praticados no Antigo Testamento. O fato é que o Novo Testamento vai nos mostrar que o Senhor Jesus se tornou sacrifício por nós. O sangue de animais para purificação, que precisava ser derramado frequentemente, continuamente, não precisa mais ser derramado. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, do Filho de Deus, é que nos purifica agora. De tal modo que dispensou os sacrifícios de animais. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Hebreus nos apresenta Jesus como sacrifício final, definitivo e perfeito. Assim como outras questões onde o Antigo Testamento é a sombra daquilo que o Novo Testamento apresenta. Por isso, é muito importante saber que o Novo Testamento lança luz sobre o Antigo Testamento. Então, é por isso que os novos convertidos são orientados. Antes de ler o Antigo, leia o Novo. Né? Porque quando você lê o Antigo, você já tem a luz do Novo. Então, essa é uma outra regra também de interpretação que a gente não pode desconsiderar. Agora, uma outra questão também que a gente precisa observar e que acaba sendo utilizada como elemento para tentar fragilizar o atributo de autoridade da Bíblia, e até mesmo, eu diria, desqualificar a Bíblia como palavra de Deus, mas também para justificar certas práticas, é o fato de determinados personagens terem tido atitudes condenáveis pela tradição cristã, pela tradição religiosa. Por exemplo,
Abraão mentiu. Então, a mentira não é um problema? Mas essa mentira de Abraão, por exemplo, não foi uma mentira parcial? Pois Se é que existe talvez esse termo, né? Porque ele falou a verdade. Porque era meio irmã dele, né? No caso, e aí? Como é que... Então, mas ele não teve compromisso com a verdade. Não teve. Porque se isso tivesse já pesa. Então já era. Né? Então não dá para falar em meia verdade. Mas vamos colocar... Isso é meia verdade e meia mentira, né? Então o que acontece? Abraão mentiu. Aí se Abraão mentiu, está na Bíblia, então mentira não é tão problema. Vou pregar uma mentira abraâmica. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve mais de uma esposa. Então a monogamia é a invenção da religião, né? E por aí vai. Ou seja, por um lado, nós temos os inimigos da Bíblia querendo apresentar aí essas questões como um erro, uma incoerência. Por outro, pessoas que não são exatamente inimigas da Bíblia, mas que querem sim permanecer em determinados erros e pecados e que buscam uma justificativa dentro da Bíblia para se fundamentar seus comportamentos. E eu acredito justamente nesse último posicionamento. Eu acredito que a maioria de casos assim são de pessoas que querem justificar as suas atitudes. Sim. E querem ter respaldo da Bíblia, né? Respaldo da Bíblia. Aí acabam inventando o texto, não, porque isso aqui é assim, e não, isso aqui foi escrito para aquela época, para aquele momento, isso não serve mais e tal, e acabam justificando os seus comportamentos. Eu acredito que, inclusive, isso seja até mais comum. Eu também acredito que isso é mais frequente, né? E a gente percebe claramente muitos querendo torcer a Bíblia, né, para que ela se encaixe os seus desejos, né, as suas fragilidades, aos seus erros e pecados. Isso, infelizmente, é algo que a gente vê, infelizmente, com alguma frequência até. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de ou não conhecer ou de não querer reconhecer que a Bíblia tem o quê? Textos narrativos e textos normativos ou prescritivos. Ou seja, nós temos histórias sendo contadas que estão ali para nos ensinar algo, que tem princípios norteadores, mas que não oculta os erros dos homens envolvidos, mas que nem de longe está dizendo, faça isso porque esse homem fez. E nem muito menos tem um caráter de aprovação ou de aceitação da parte de Deus. E temos textos normativos, prescritivos, que estes sim, são orientações, princípios, mandamentos, para a gente seguir, praticar e obedecer. Então, esse discernimento, esse distinguir o que é uma coisa, o que é outra, é algo indispensável. Ou seja, é preciso saber diferenciar o que é texto narrativo do que é texto normativo. Pois precisamos aprender a olhar para a Bíblia e ver cada lição que o texto está nos passando, né? E não a gente querer fazer com que a Bíblia se encaixe naquilo que eu quero fazer. É algo totalmente antagônico. Então precisamos tratar a Bíblia dessa forma, com esses discernimentos. E também de ter o olhar que Deus agiu apesar da mentira de Abraão, que Deus agiu apesar da poligamia de Davi e de Salomão, e que também, apesar de nós, Ele também age, e que pode nos usar, apesar de nós, nos usar para o bem, nos usar para abençoar. E ainda, que Deus age no sentido também de transformar cada um de nós. A gente vê no caso do próprio Abraão. Se um dia ele não teve fé suficiente para crer que Deus era capaz de dar o filho da promessa a ele, apesar da idade de Sara, e aí ele acaba cedendo a proposta de Sara e vai ter um filho fora da promessa, né, com Agar, que foi Ismael. Mais à frente, a gente vê esse mesmo Abraão sendo capaz de entregar o seu filho Isaque, por confiar plenamente na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mais à frente, esse homem que um dia duvidou ser chamado de pai
da fé. Então, apesar de nós, Deus age. Apesar de nós, Deus nos transforma. Então, a gente precisa dar vazão a isso, né? Dar espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Isso nós estamos também nas difíceis interpretações. Por enquanto. A gente vai entrar em algo muito interessante ainda. Eu peço para que você permaneça ligado, tá bom? Permaneça ligado, que a gente vai estar entrando em alguns textos de aparentes contradições ainda. Sim, sim. Então, são coisas diferentes, São né? coisas diferentes. Permaneça ligado. E eu creio, queridos, que Deus ele vai usar essa programação, esse programa para instruir você, para ensinar, para abençoar a tua vida. É bem verdade que talvez você esteja aí pensando em algumas passagens, né, e textos dos quais seriam preciso mais do que um tempo inteiro do programa para a gente abordar adequadamente. Eu vou dar aqui alguns exemplos. 1 Samuel 28, que fala da feiticeira de Endor, né, que é aquela situação lá de Saul que vai consultar uma feiticeira e que dá a entender que Samuel veio falar com ele depois de morto, tal, uma passagem complicada, que eu particularmente creio que foi um espírito enganador. Ou seja, Samuel já estava morto. Isso. E Samuel se manifestou, se materializou praticamente ali para falar com Esaú. Com Saul. Com Saul, perdão. Saul. Né? Exatamente. Então, assim, essa passagem em 1 Samuel 28 é uma passagem difícil e que existem várias possibilidades. Então, assim, ia demandar da gente muito tempo, mas é uma passagem difícil, verdade. Uma outra também que a gente teria que levar muito tempo para explicar e trazer aqui as opções, é aquela de Juízes 11, que fala do voto de Jefté, que envolve ali a possibilidade de ter um sacrifício da filha, onde eu acredito que, na verdade, ali esse sacrifício seria um voto de celibato da filha dele, e não de um sacrifício da vida dele, de tirar a vida da filha dele, né? Mas é um texto também que demandaria muito tempo. A gente está mencionando isso para que vocês saibam que a gente não passou por cima, a gente sabe desses textos, mas que a gente preferiu trazer exemplos mais práticos para dar contexto aos argumentos que nós estamos aqui trazendo. E aí, queridos, quando a gente fala isso, fica muito claro que a Bíblia é tema e assunto para toda a nossa vida. A Bíblia não é como aquele livro que você comprou, você leu uma vez, até gostou do livro, mas aí você guarda, você doa, você vende, você troca, você esquece lá na prateleira e nunca mais lê, porque você quer ler outras coisas. A Bíblia não é assim. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, meditada e estudada continuamente. Mas vamos falar aqui, então, de mais alguns exemplos de passagens que, por vezes, são apontados agora como contradições, mas que nós sabemos que somente aparentam ser contradições. Que é sobre o quê? É sobre a inscrição na cruz de Jesus. Porque Mateus 27, 37 diz o quê? Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos 15, 26 diz, o Rei dos Judeus. Lucas 23, 38, este é o Rei dos Judeus. E João 19, 19, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, do que isso se trata? O que algumas pessoas tentam trazer de indicar isso como contradição? É que, por que se tem diferentes formas apresentadas nos evangelhos, de Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19? Primeiro que tais diferenças não são assim tão representativas, né? Assim. E que muito tem a ver com o fato de como nos diz o próprio texto de Lucas, que aquela inscrição estava em letras gregas, romanas e hebraicas. Estava em 3 idiomas, o que por si só já justifica traduções diferentes. Então, o fato de estar em idiomas diferentes já dá aí o sentido para a tradução estar feita de forma diferente uma da outra. E uma outra, então,
que vale a pena a gente olhar também, é quanto a uma referência a Jericó nos evangelhos. A questão colocada aí é a seguinte: afinal, Jesus, seus discípulos e a multidão estavam o quê? Saindo de Jericó, Mateus 20, 29, chegando em Jericó, Marcos 10, 46, ou estavam se aproximando de Jericó, conforme Lucas 18, 35. Então a gente vê Mateus saindo, Marcos chegando e Lucas se aproximando. Pois bem, o que acontece aí? Jericó é uma cidade localizada a uns 8 quilômetros a oeste do Jordão e uns 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Nos tempos de Jesus, a Jericó do Antigo Testamento estava quase que inteiramente abandonada, destruída. Mas uma cidade nova, ao sul da antiga, fora edificada por Herodes o Grande e tinha também o nome de Jericó. Então o que aconteceu foi o seguinte: Marcos e Lucas estavam se referindo à nova Jericó, ao passo que Mateus estava se referindo à antiga Jericó. Então essa é a questão. Uma outra aparente contradição é quanto à questão se Jacó comprou o direito de primogenitura ou conseguiu por meio do engano. E o questionamento aí é baseado nesse texto que está na tela aí, de Gênesis 27, 36, que está dizendo o quê? Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. Aí nesse slide 4, a questão é esclarecida, porque traz o texto de Gênesis 25, 33. Está dizendo o quê? Mas Jacó disse: primeiro, jure que seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. A questão então é clarificada pelo fato de que fica explícito em Gênesis 25 que quanto ao direito de primogenitura, de fato, Esaú consentiu em trocar por um prato de ensopado. Ou seja, Esaú vendeu o direito. Já quanto à bênção, de fato Jacó enganou o pai, Isaac. Então são 2 questões diferentes. A questão da bênção e a questão do direito de primogenitura. Apesar de ter relação, mas a questão do direito de primogenitura tinha um aspecto mais legal, de ter a herança dobrada e alguns outros aspectos. E a bênção tinha um aspecto espiritual. Então são 2 questões diferentes que os textos estão se referindo aí. E Esaú, de fato, ele fez uma venda sabendo o que ele estava fazendo. Ele pode até ter se arrependido, mas ele sabia o que estava fazendo. E uma outra aparente contradição é o seguinte: a face de Deus pode ser vista ou não? E esse questionamento é baseado na comparação de, por exemplo, Êxodo 33:11 com Êxodo 33:20. Que, na verdade, esse questionamento pode envolver até outros textos, como Deuteronômio 5:4, Êxodo 33:23. Em Êxodo 33:11, está dizendo assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Só que em Êxodo 33:20 está assim: e acrescentou, Deus falando com Moisés, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto nenhum verá a minha face e viverá. Então a questão é: Deus declarou a Moisés que homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo 33:20. Contudo, a Bíblia nos informa que Moisés falou com Deus face a face. E não somente em Êxodo 33:11, mas também em outras passagens. Passagens também trazem essa questão com Moisés. Como também fala disso a respeito de Jacó. Qual é o entendimento para essa questão aí da aparente contradição? A questão é que ver
a face de Deus e falar com Deus face a face são coisas distintas. A expressão face a face significa o quê? Pessoalmente, diretamente ou ainda com intimidade. E não exatamente ver a face de Deus. Eu já acredito que isso não seja de difícil, talvez, tanta interpretação. Eu acho que, em alguns casos, eu percebo que já é maldade na pessoa, no coração da pessoa, que deseja ver contradição bíblica. É de trazer apontar algo que... Apontar algo. Eu, por exemplo, a pessoa diz, eu não acredito na Bíblia, né? Tem algumas coisas que eu acredito, ou eu não acredito. Geralmente as pessoas não acreditam, algumas pessoas que falam sobre contradições, elas não acreditam, então apontam isso, mas, na minha opinião, não é algo tão difícil, talvez, de ser interpretado. Não, nesse caso, realmente, por isso que ela entra na categoria, né, de aparentes contradições, porque inicialmente é apontado como contradição. E aí a Bíblia ela própria esclarece que não é uma contradição. Apesar que eu já vi alguns casos de gente, não de trazer isso como uma contradição, mas de ter uma dúvida sincera. Eu não estou entendendo, porque aqui está dizendo que Moisés falava com Deus face a face, e aqui está dizendo que ninguém pode ver a face de Deus se não morre. Como é que é isso? Ou seja, a pessoa fica com uma dúvida, mas sem assim, sabe, aquela posição de, tá vendo, aqui tem um erro. É diferente, né? Isso, não, tem vários casos de pessoas. Eu estou falando isso porque eu já vi casos, a Bíblia se contradiz, que falam isso a respeito disso, aquilo, ponta para aquilo, Jericó, essa do Jericó mesmo. Sim, Várias sim. pessoas já disseram, mas eu já tinha ali um entendimento. É igual aqui na nossa cidade, somos de Campos, né? Tem ali Goitacazes e Nova Goitacazes. Sim, então sim. era mais ou menos isso, a questão da Jericó. Exatamente. Né? Uma nova Jericó e uma Jericó um pouco mais antiga. Isso. Mateus ele aponta para Jericó, se eu não me engano, a Jericó mais antiga. Isso. Né? Lucas e Marcos para Jericó mais nova. Então, ou seja, ele estava saindo, mas ao mesmo tempo estava entrando. Isso. Não é? Então, assim, queridos, nesse caso aqui de falar com Deus face a face, Moisés, a Bíblia deixa isso claro, né, pastor Maurício? Ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Mas ele, assim como mortal algum, jamais viu a face de Deus, a essência e a completude de Deus diretamente. A gente até que antes do programa começar, a gente estava falando, é igual um cego. Ele pode falar com alguém de forma íntima, direta, ou seja, face a face, mas não está enxergando a face daquela pessoa. Então, mais uma vez, são questões diferentes. Aí a gente está falando do texto de Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 19, que diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O questionamento aqui é motivado pelo seguinte: se Jesus é Deus, por que ele deu essa resposta? Ele negou ser bom e negou ser Deus? Uma consideração que nós precisamos fazer, que é demonstrado em outros textos, é que Jesus conhecia as intenções dos homens. A gente vê isso lá em Marcos capítulo 2, versículo 8, João capítulo 2, versículo 24. O fato aqui é que aquele homem, ele não reconhecia a deidade de Jesus. Ele via Jesus como mestre, como tantos outros em Israel. Então, a resposta de Jesus foi no seguinte sentido: se eu não sou Deus, se sou somente um mestre, por que você está me chamando de bom, já que bom é Deus? Ou seja, Jesus respondeu aquele homem, aquele moço, de acordo com a perspectiva que aquele homem tinha a respeito de Jesus. Porque se ele considerava Jesus simplesmente o mestre e não reconhecia que ele era Deus, então não tinha por que ele chamar Jesus de bom. Então foi nesse sentido que essa resposta foi dada para aquele moço. Eu já vi também o Luiz Hermínio, ele Sim. comentando, não sei se você já viu, algo também interessante quanto a esse texto, porque a Bíblia fala, né, em Gênesis 1, que Deus fez os céus e a terra, criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Então,
aos olhos de Deus, bom é aquilo que se conclui. Bom é aquilo que se termina de fato. Né? E Jesus, ele estava na terra, mas ele ainda não havia completado a sua missão, o seu propósito. Né? Então, por que bom? Ele não havia completado de fato ali o seu propósito. Eu já vi ele comentando algo também nesse ponto de vista, inclusive achei bem interessante, né? Bem interessante, embora creio muito também exatamente nessa forma que você havia dito, que esse homem, esse jovem, ele estava chamando Jesus de bom por quê? Exatamente. Qual motivo? Porque já que ele achava que Jesus era só um mestre, né? Último exemplo aqui, que é apontado como uma contradição, que na verdade é uma aparente contradição. A questão aí tem por base o quê? A comparação entre Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 e Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. O que diz o primeiro texto? Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Aí já o verso 11 do mesmo capítulo. Sempre haverá pobres na terra, por isso ordeno que compartilhem seus bens generosamente com os pobres e com outros necessitados de sua terra. E qual a questão aí? Pode deixar o slide na tela, por favor. Qual é a questão aí? Segundo Deuteronômio capítulo 15, verso 4, Deus promete que não haveria pobres entre o povo. Entretanto, o versículo 11, com até alguma clareza, diz: pois nunca deixará de haver pobres na terra. Então, como que uma passagem pode dizer que não haveria pobres entre o povo e a outra dizer que sempre haveria pobres na terra? Então, qual é a solução aí? Para ver que não há contradição alguma, basta a gente considerar o contexto cuidadosamente. A promessa do versículo 4, ela está condicionada ao fato de o povo ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, e cuidar em cumprir todos esses mandamentos, que lhe era ordenado por Deus naquele dia, conforme Deuteronômio capítulo 15, verso 5. Receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. E um dos mandamentos era que, se houvesse um pobre em Israel, as pessoas não deveriam endurecer o coração, mas sim deveriam que abrir as mãos, emprestar dinheiro, emprestar bens de forma suficiente para que as necessidades que aquela pessoa tivesse fosse devidamente atendida. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 8. Então, o que ocorre aqui é que este pobre do versículo 11 tem um sentido de necessitado, de que sempre haveriam pessoas que precisariam de ajuda para com as suas necessidades. E que se eles fossem ajudados, se essas pessoas fossem devidamente atendidas, com liberalidade, conforme Deus orientou, a pobreza não seria uma situação constante na vida daquela pessoa. Este é o sentido de que não haveria pobres entre o povo, no sentido de permanentemente pobre, pois elas seriam ajudadas nas suas necessidades. Ou seja, alguém está passando dificuldade, rapidamente aquela pessoa seria atendida. E mais, o contexto do capítulo 15 nos traz o entendimento que se o povo tivesse obedecido a Deus nessa questão, o Senhor iria trazer uma prosperidade de tal forma que sempre haveria suprimento em grande abundância. Então, não há confusão no texto. O que há é uma promessa condicional, o que há é uma orientação para que todo necessitado, todo pobre, fosse devidamente atendido com rapidez, e com isso a pobreza não ia perdurar. Então é nesse sentido que não haveria pobre, mas sempre haveria necessitado. Mas o necessitado iria ser socorrido, então a pobreza logo iria acabar. Então, com isso a gente caminha para concluir com esses exemplos de passagens de difícil interpretação, como também das aparentes
contradições, né? Que, como o pastor Maurício colocou aqui, às vezes são colocadas por pessoas que são inimigas da palavra, na verdade, né? Que estão com um intuito não muito bom, né? Em relação à Bíblia. Sempre tem aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa que às vezes não professa a mesma fé, que fica Sim. questionando, né? Aquela pessoa que chega para você e diz, olha, mas a Bíblia se contradiz nisso, naquilo outro, isso aqui. Aquela pessoa de outra religião, podemos dizer assim, né? Sim. Que diz, está vendo? Isso aqui, ó, Samuel encarnou, tá vendo? Tem aqui, está na Bíblia, e não sei o que e tal. E acaba usando disso como pretexto para fortalecer ainda mais a sua ideia, a sua visão de religião e de fé. E mais, né, pastor Maurício, eu vejo também que existe aqueles casos de pessoas que são resistentes, né, à Bíblia, ao cristianismo, porque ela entende o seguinte, se eu aceitar isso como verdade, eu vou ter que começar a praticar. Então eu vou começar a, de alguma forma, enfraquecer isso, né, ainda que ela faça isso de forma inconsciente. Eu vou começar a enfraquecer isso para provar que isso é frágil, que isso é coisa da cabeça de um homem, que é contraditório, né? Que tem erro, e aí eu não preciso abrir mão de certas coisas que eu faço e eu não quero abrir mão para seguir a esse Deus. Mas no fundo, ele sabe, né, que existe verdade ali, mas ele está tentando desconstruir, é a carnalidade dele falando na verdade. Mas lá no fundo ele sabe que tem algo de verdadeiro ali, mas ele está resistindo. E a resistência vem por argumentos, tentando de alguma forma desmerecer, tentando de alguma forma desqualificar a palavra de Deus. Então, queridos, para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte: muitas das dificuldades bíblicas, elas são devidamente superadas com uma leitura mais atenta, com uma interpretação adequada, mas também muito nos ajuda nessa tarefa avanços que ocorreram e ainda ocorrem dos contextos históricos, dos relatos bíblicos, do aperfeiçoamento no entendimento das línguas antigas. O fato existem respostas para essas questões. O que precisa é a gente encontrá-las. A proposta nossa aqui é de falar sobre algumas dicas para lermos mais e melhor a Bíblia. Porque uma vez que durante toda a série nós afirmamos e reafirmamos a importância da leitura, da meditação e do estudo da Bíblia, durante toda a série a gente tocou muito nesses pontos. E até mesmo em outros episódios de outras séries a gente também acabou falando disso. Nada mais justo do que a gente falar sobre algumas dicas para se ler mais e melhor a Bíblia. E por que afirmamos tal importância dessa interação com a Bíblia? E por interação estou chamando leitura, meditação e estudo. Os motivos são muitos, são diversos, mas vamos aqui ressaltar alguns. Vamos começar pela própria Bíblia. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, a Bíblia é nosso alimento espiritual. Por isso precisamos dela. Precisamos dela para termos uma vida espiritual saudável. E ainda em Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia também nos diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a nossa vida espiritual, ela precisa também ser nutrida de fé. Fé para quê? Para lidar, por exemplo, com os obstáculos, com os desafios que a vida nos impõe. Nós precisamos de fé, pois é a fé que traz bom ânimo. Perceba, nós estamos num momento de pandemia, há mais de 16 meses. É um momento que nós precisamos de bom ânimo, e o bom ânimo é derivado da fé. Então precisamos ouvir a palavra, ler a palavra. E aí, dentro dessa questão do porquê, dessa importância da gente ter interação com a Bíblia, também podemos mencionar a segunda carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, lá no seu capítulo 2, versículo 15, onde diz o seguinte: procura apresentar-te
a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui cabe até um alerta, porque o sentido de obreiro aqui nesse texto jamais teve o sentido de limitar tal responsabilidade de bom manejo da palavra da Bíblia àqueles que nós conhecemos como os obreiros da igreja. Não é nesse sentido. E sim no sentido de todos sermos como bons trabalhadores que manejam bem as ferramentas de trabalho. E podemos também falar do Salmo 119, que lá no verso 105 traz ainda o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se por um lado, para lidar com os obstáculos, com os desafios, com as circunstâncias, com as batalhas, com as lutas que a vida nos impõe, para isso nós precisamos de fé, por outro lado, vamos também precisar, para discernir essas questões, essas circunstâncias da vida, vamos precisar também de sabedoria. E sabedoria essa que vem do alto, como diz a carta de Tiago, no capítulo 3, versículo 17. E a Bíblia é a mais valiosa fonte de sabedoria da qual nós temos acesso. E quem acha que não precisa de sabedoria, na verdade está provando ser um tolo, porque a tolice é o oposto da sabedoria. Mas, para além das próprias recomendações das Sagradas Escrituras, precisamos nos lembrar frequentemente que a Bíblia não é somente algo que deve ser conhecido e aplicado no começo da vida do cristão, mas que, na verdade, ela é necessária, muito necessária, eu diria, para todo crescer e florescer da vida cristã. E por que eu digo isso? Pois, por vezes, me parece que para alguns, pastor Maurício, a Bíblia é somente a cartilha de iniciação da vida cristã. É como se fosse o beabá, um livro de alfabetização cristã. E que as coisas mais profundas em Deus só estariam nos movimentos proféticos, nos êxtases espirituais e coisas do tipo. Quando, na verdade, a mente de Deus, na porção que Ele quis nos revelar, está na Bíblia. E as demais coisas, como movimentos proféticos, atos proféticos, êxtases espirituais, revelações, canções, modelos de crescimento e tudo o demais, precisam, na verdade, ser submetidos ao crivo da Bíblia. Porque pautar ou conduzir igreja, ministério e vida espiritual sem esse crivo da Bíblia é algo temerário, é perigoso, com grandes chances de conduzir a erros e heresias. Porque, me permita recorrer novamente ao mesmo argumento. Assim como nossa vida física é mantida pela ingestão diária de alimento físico, a vida espiritual é sustentada pela palavra de Deus. Sendo assim, negligenciar a leitura regular da Bíblia é algo prejudicial à saúde de nossas almas. E além disso, a Bíblia é a única fonte de claras e definitivas declarações sobre a vontade de Deus. Essa que é boa, agradável e perfeita. E vale aqui destacar que este ato de leitura regular não há como sermos cristãos maduros, edificados e frutíferos se o único contato com a Bíblia for naquele momento do culto, quando o pregador lê o texto para então desenvolver sua pregação. Nós precisamos desenvolver, estabelecer e manter uma leitura regular da Bíblia, de preferência diariamente, no mínimo. E me permita ir além. A importância dessa regularidade precisa ser estendida para além da leitura. Porque nós precisamos também, além de ler a Bíblia, nós precisamos o quê? Meditar na Bíblia.
que tem a ver com a aplicação das verdades, dos princípios bíblicos em nossas vidas, em nossas trajetórias, em nossas existências. Precisamos ainda também estudar a Bíblia, que tem a ver com aprofundar, com dissecar essas verdades e obter uma melhor compreensão do texto, para assim extrair da Bíblia o que de plenitude ela tem. Ou seja, a pessoa é importante ela ler, meditar e estudar. Exato. Ler, provavelmente a maioria de nós lemos todos os dias. Verdade. Ainda que seja um versículo. Só que é importante estudar também. Sendo que nem todo mundo, nem todos os dias estudamos a Bíblia. Verdade. Só que é importante isso ter um pouco mais de constância. A gente não pode deixar o período de a falta de leitura da Bíblia ser muito longo. Não pode. Eu acho que tem que haver um constante estudo da palavra. Sim, eu penso da seguinte forma: nós precisamos ser mais intencionais com a Bíblia. E ser intencional em quê? Não é de cumprir um rito religioso, não. É de se debruçar diante da Bíblia no sentido de extrair dela aquilo que ela tem para nós, e que não é pouca coisa. E nesse sentido, a gente pode fazer isso dessas formas: lendo, meditando e estudando. Então nós precisamos ter regularidade nessas disciplinas. Precisamos ter habitualidade de caso a gente não faça, isso nos incomodar a ponto, não, eu preciso priorizar, de hoje não passa, não, tem que fazer. Como assim? Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso meditar, porque senão eu vou adoecer espiritualmente, e é isso mesmo que vai acontecer se você não fizer. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Isso não é uma recomendação religiosa, isso é uma necessidade espiritual. Mas vamos tratar um pouco de alguns aspectos mais práticos, né? Vamos lá. Então, com o intuito de termos mais proveito e profundidade quanto à Bíblia, vamos falar aí de algumas questões mais práticas. A primeira delas é o seguinte: é privilegiar a qualidade acima da quantidade. Por que disso? Nós precisamos quebrar os nossos próprios argumentos, e nós somos bons de criar argumentos, de falta de tempo, que é um argumento constante na vida do crente em relação à leitura e devocional. É fato, é inegável, que vivemos num tempo onde tudo é muito corrido, estamos cada vez mais atarefados, mais conectados, mais ocupados. Contudo, isso não pode ser um obstáculo para a sua vida devocional, para a sua interação com a Bíblia. Isso não pode ser um obstáculo para você ler a Bíblia, para você se debruçar sobre as Escrituras. Afinal, ela é o nosso alimento espiritual, do qual nós não podemos abrir mão, não podemos ficar sem. E o que pode ajudar nisso? Privilegiar qualidade acima de quantidade. E eu vou tocar num ponto sensível aqui. Eu entendo que propósitos como leitura da Bíblia em um ano, ler a Bíblia toda em um ano, é um propósito, tem sim o seu valor, pois nos possibilita uma espécie de reconhecimento panorâmico da Bíblia, nos leva a conhecer o fluxo da Bíblia, nos leva a ter uma maior intimidade no manuseio da Bíblia. Eu fiz essa leitura de ler a Bíblia toda em um ano, muitas vezes. Creio que o pastor Maurício também já deve ter tido essa experiência também algumas vezes. Contudo, precisamos buscar profundidade no conhecimento bíblico. E, a bem da verdade, fica difícil, por vezes, combinar uma leitura relativamente apressada, por conta de um prazo de conclusão, com uma leitura de qualidade. Então, é preciso que cada um, após ter uma ou mais leituras mais rápidas, por serem com esse propósito de ler a Bíblia toda em um ano, ou ainda com o propósito de ler a Bíblia toda em outro determinado tempo, o prazo,
passarmos a investir em profundidade. E quanto a essa questão de ler buscar ler com mais profundidade, sem estar se preocupando com prazo, eu fiz isso algumas vezes, né? Ler sem compromisso com prazo, né? Eu fiz isso com Provérbios, mais recentemente, fiz isso com Colossenses, eu já contei essa experiência aqui, eu acho. Colossenses, eu fiz o seguinte, eu resolvi um ano desses aí, eu vou ler Colossenses, eu vou esgotar Colossenses. Aí eu fiz o seguinte, peguei Colossenses, li em todas as bíblias de estudo que eu tinha na época, li os capítulos, li o comentário, fui para a internet, ouvi bons teólogos falando a respeito de Colossenses. Então, assim, dei aquela estudada, né, com cuidado, detalhada em Colossenses. Agora, eu penso... É quase um Paulo. Nem tanto, mestre. Agora, eu penso o seguinte, pastor Maurício, seria muito interessante se pudermos combinar tanto uma leitura panorâmica, essa mais rápida, né, com prazo definido, né, eu quero ler aqui a Bíblia toda em um ano, ou o Antigo Testamento todo em um ano, o Novo Testamento em 6 meses, e também, conjuntamente, uma leitura de maior profundidade, desvinculada de prazo. Por exemplo, pela manhã, você acordou, no seu devocional, você faz ali uma leitura mais pausada, buscando profundidade, né? E chegando à noite, né, você faz uma leitura com foco na leitura completa da Bíblia em um ano. Então vai ser uma leitura um pouco mais apressada, ou vice-versa, ou ainda uma outra estratégia que julgasse melhor. O fato é, precisamos nos empenhar no desenvolvimento do hábito de constância na leitura diária. É preciso, então, o quê? Adquirir disciplina de leitura diária da Bíblia. E disciplina é algo com a qual nós não nascemos. É preciso o quê? Em relação à disciplina, construir, manter. Até porque a nossa carnalidade, muitas vezes, trabalha contra as disciplinas, e principalmente as disciplinas espirituais. E aí uma outra dica também que eu queria passar, que até já mencionei aqui no episódio passado, mas que vale para o tema de hoje. Então vale a pena falar de novo. Use uma versão de Bíblia que você compreenda melhor para a sua leitura diária. Talvez você vai se identificar mais com a Almeida Revista e Corrigida, ou com a Almeida Revista e Atualizada, ou a nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, que já foi alvo de preconceito, crítica, mas é uma boa versão. A King James 1611, uma boa Bíblia. A NVI, a nova versão internacional. A nova versão transformadora, a NVT. É a Bíblia que eu uso para minha leitura diária, para o meu devocional. Até comentei aqui, inclusive, gostei muito dessa tradução, não tinha nenhuma prática de ler essa tradução, mas eu achei muito interessante. Sim, essa tradução. De fácil compreensão, né? Muito fluida. Inclusive, até digo o seguinte, né? Eu costumo dizer em relação à NVT, é uma excelente Bíblia para aquela primeira leitura, um novo convertido, né? Você, de repente, quer presentear alguém que é novo na fé, ou que você está de alguma forma evangelizando e já entende que a pessoa vai aceitar bem a Bíblia como um presente. A NVT é uma excelente opção. Temos também a NAA, que é a nova Almeida atualizada, um trabalho aí da Sociedade Bíblica recente muito bom. E todas estas versões não são perfeitas, mas são muito boas. E se combinarmos a leitura de mais de uma versão, com certeza teremos um excelente resultado. Porque, basicamente, existem 2 grandes grupos de tradução da Bíblia. Um, onde se privilegia a proximidade com as palavras, das palavras traduzidas com os originais, no hebraico e grego, onde o foco é a literalidade, é quase uma tradução de palavra por palavra. E o outro grupo é quando se tem como objetivo traduzir a ideia, e não palavra por palavra. E aí, o que é privilegiado nesse caso é o quê? A fluidez do texto, para um melhor entendimento da ideia como um todo. Por exemplo, nós temos a Bíblia, a mensagem, que não chega a ser uma versão, é uma paráfrase, que tem interpretações mais livres, com o objetivo de facilitar o entendimento, mas com um menor compromisso, digamos assim, com os originais. E que, de alguma forma, comunica bem a essência da Bíblia. Contudo, não é uma Bíblia aconselhável, digamos assim,
para uma pregação, para um ensino mais formal. Uma paráfrase, independente de qual seja, ela deve ser evitada como fonte principal. Mas como uma fonte acessória, secundária, é muito bom. Então, é muito interessante fazer esse tipo de uso, né, de várias versões. Mas temos mais um motivo para usar ou comparar versões diferentes. A questão é o seguinte: a Bíblia, ela foi escrita originalmente usando cerca de 11.280 palavras em hebraico, aramaico e grego. Mas uma tradução do português ou do inglês costuma usar aproximadamente 6.000 palavras. Por quê? Porque as línguas hebraicas, aramaicas e grega são línguas muito ricas. Então, por conta da riqueza de vocabulário dos originais, obviamente que certas nuances e abrangências de significados acabam sendo perdidos nas traduções. Então, é sempre útil, edificante, didático comparar traduções. Outra razão também de lermos versões diferentes é que constantemente perdemos a intensidade do impacto causado pelos versículos da Bíblia quando eles se tornam muito familiares para nós, quando a gente decora aquele versículo, porque a gente começa a pensar que a gente já entendeu tudo que aquela passagem pode dizer, porque já lemos, já ouvimos muitas vezes, tantas vezes, e aí quando a gente encontra novamente na Bíblia ou em algum livro, ou a gente ouve uma pregação, a gente corre o risco de fazermos um apanhado, uma leitura superficial, uma captura parcial e acabar não entendendo, começando por uma das versões mais conhecidas, Almeida Revista Atualizada. Esse texto diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Já na NVI diz assim: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice, és tu que garante o meu futuro. Ainda o Salmo 16:5, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje: tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho, o meu futuro está nas tuas mãos, tu diriges a minha vida. E por último a NVT, a nova versão transformadora: somente tu, Senhor, és minha herança, meu cálice de bênçãos, tu guardas tudo que possuo. Então a gente percebe que as versões não se contradizem, usam palavras diferentes, mas não se contradizem, mas elas conseguem ampliar o sentido da ideia de um mesmo texto. E aqui, eu também percebo, eu particularmente eu gosto muito desses termos usados, né, em algumas traduções: cálice, herança. Eu acho isso fantástico. Essa tem uma tradução, eu acho que é você leu aqui agora, NTLH? É a nova tradução da linguagem de hoje. Então, NT, né? Então, ela tira muito esse tipo de vocabulário. Sim, que eu particularmente que é poético, gosto. Que é poético, né? Que está presente na maioria das traduções. Sim, sim. Mas eu também gosto muito dessa beleza do texto, né? Mas por vezes a compreensão ela é obtida em palavras mais coloquiais, que a gente está mais habituado no dia a dia, né? Aí a gente compreende, a gente vai, agora estou enxergando a beleza do texto. Mas você está entendendo o que está dizendo ali, né? Por ter tido um entendimento com palavras talvez mais acessíveis. É importante ser lida também, sim, né? Sim. Tu és a minha porção. Aí Isso. A pessoa, como assim porção? Né? E pensa assim, o Senhor é a única porção. Deus é tudo. Então traz assim um impacto, né, no entendimento do texto. Bom, uma outra dica prática também em relação à Bíblia é o seguinte: faça anotações, grife a sua Bíblia, circule a sua Bíblia. Isso ajuda muito a fixar o que foi lido. Surgiu uma dúvida? Coloca lá um ponto de interrogação. Lá na frente você conseguiu aquela resposta, vai lá, coloca a resposta. Viu algo que mexeu com o teu sentimento, com a tua emoção, mexeu com a tua alma, coloca lá um emoji.
coloque um símbolo, interaja com o texto. Né? Não sei, pastor Maurício, eu tenho esse hábito de grifar a Bíblia, circular, escrever do lado. Eu faço muito isso. É importante você ter uma Bíblia para isso. Sim, sim. Né? Tem aquela Bíblia mais bonitinha, de leitura, né? E paralelamente você tem uma outra Bíblia que você fica rasurando. E o interessante é que quando você vai ler, vai falar, olha, a Bíblia diz... Às vezes você não lembra em tal capítulo, em tal versículo, mas você lembra mais, você faz uma associação, está mais ou menos em cima aqui no livro de João, depois do capítulo 5, e você consegue às vezes até achar com facilidade. Memória né? fotográfica. Exatamente, isso é importante. Isso há uns anos atrás era um pouco mais feito, podemos dizer assim. Hoje em dia, agora você dá um Google, o importante é você lembrar da palavra. Se você lembrar mais ou menos do versículo, você coloca lá, dá um Google lá e você encontra rapidamente o versículo. Já ajuda muito. Não, providencial se eu falar disso, porque exatamente a quarta dica tem a ver com isso. Use a internet como auxílio, né? Mas use com moderação. Temos bons conteúdos, outros nem tão bons assim, que podem te ajudar a entender melhor a Bíblia. Artigos, vídeos, podcasts, tem muito conteúdo bom. Tem que saber selecionar. E quanto ao que o pastor Maurício está falando aqui, de ler a Bíblia na internet, ou até mesmo no aplicativo do celular, no app, é bom mesmo que seja usado com moderação, como apoio, para que a sua destreza, para que a sua intimidade com a Bíblia continue a ser desenvolvida. Essa questão da memória fotográfica que o pastor Maurício falou, eu acho fantástico, porque quantas vezes, me deparando com alguma situação ou querendo lembrar de algum texto, aí não lembro exatamente qual o versículo, mas eu lembro que está ali no final ali de Efésios. Por quê? Você memorizou a visão da página. Aí você vai lá, está aqui, achei. Então isso é uma bênção. Então não abra mão desse tipo de intimidade, desse tipo de destreza com a Bíblia por conta de só ficar usando app ou internet. Use como ferramenta acessória, mas não como ferramenta primária. E uma quinta dica que eu queria dar ainda use ferramentas de apoio, que são ferramentas físicas, que é melhor que a internet. Que é o quê? Bíblias de estudo. Nós temos excelentes Bíblias de estudo. Tem a NAA, que é a Nova Almeida atualizada, tem a NVT, tem uma Bíblia de estudo da Thomas Nelson, que é muito boa. Use manual bíblico. O manual bíblico é aquele material que te dá imagens, mapas, diagramas, tabelas, te dá assim, um conhecimento da circunstância histórica, cultural do texto, muito interessante. Comentário, tanto o comentário da Bíblia de estudo, como também o livro em si de comentários, né? Tem excelentes comentários aí no mercado. Use também um dicionário bíblico. Às vezes você tem, poxa, é tanta palavra que tem na Bíblia que... Ok, então compre, peça emprestado para alguém um dicionário bíblico. Uma sexta dica que ajuda nessa questão de ler mais e melhor a Bíblia é usar um plano de leitura. Seja um plano temático, seja um plano anual, porque para alguns é muito útil, né? Outros até montam os seus próprios planos. E se você não quer montar, na internet é fácil de achar um plano de leitura, porque ajuda muito na disciplina, orienta a progressão da leitura por assuntos, por temas, por doutrinas e por aí vai. E uma sétima dica que eu queria dar é o seguinte: compartilhe aquilo que você leu e aprendeu, porque a palavra de Deus, ela não é somente viva e eficaz em nós, mas também por meio de nós. Isso também é evangelização. Isso acaba estimulando a nossa leitura. Então, e sem contar que traz uma comunhão. Isso é muito importante. Então, aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, meditando, né? Deus falou com você naquela passagem, compartilhe aquilo com alguém. Bom, e para reforçar essa questão das dicas para ler mais e melhor a Bíblia, eu quero falar de 5 erros ao ler a Bíblia. Primeiro,
que a gente, de certa forma, já comentou. Ler com pressa. Quando impomos o nosso próprio ritmo a Bíblia, não conseguimos meditar com paciência. Nem deixamos que ela fale conosco. Então esse é um erro. Segundo erro, ler de forma aleatória. Ler versículos isolados. Porque é a caixinha de promessa. A bendita, vai eu falar de novo. A bendita caixinha de promessa. Porque ler versículos isolados, a gente acaba caindo no perigo de desconectar o texto do seu contexto. Então a nossa dica é: escolha um livro para você ler do começo até o final, porque aí você vai ter toda a compreensão. No episódio passado nós falamos isso, né, de Eclesiastes, que como a compreensão adequada e devida e correta do livro de Eclesiastes a gente só obtém ao ler ele todo. E a Bíblia é assim. Então não corra o risco de ler a Bíblia de forma aleatória. Outra questão, outro erro, é a gente pegar a Bíblia e ler como se fosse um livro somente de um estilo só. Como nós já falamos aqui, o pastor Maurício falou isso muito bem no segundo episódio, a Bíblia é uma coletânea de escritores de épocas, idiomas e gêneros literários diferentes. Então nós precisamos ter esse tipo de entendimento e respeitar o gênero literário, o contexto histórico, cultural, para que assim a gente possa ter uma leitura acertada. Quarto erro, ler fora do contexto original. Comece buscando saber quem é o público que recebeu aquela mensagem originalmente naquela época. Qual é a mensagem? Quem é que está falando? O que estava sendo vivido? Então, descartar esse tipo de coisa é um erro também. Isso é só através de um estudo. Só através de um estudo. Porque a gente não conhece, por exemplo, às vezes uma forma de uma palavra no original, às vezes a gente não conhece, a gente não tem a compreensão daquela época, para quem aquela carta estava sendo escrita, por quê, né? Aquele momento a gente não tem essa compreensão, só é possível ter essa compreensão através de pesquisas. Por isso que a gente afirma, tem que estudar, não basta ler, tem que estudar também. E o quinto erro tem a ver com a meditação. Ou seja, é um erro ler sem aplicar na sua vida. A Bíblia não é apenas um livro de informação, mas de transformação. As verdades e princípios da Bíblia devem iluminar as nossas atitudes e coração. A gente já falou aqui, a Bíblia não é um livro para ler uma vez só. A Bíblia é algo para se ler constantemente e sempre. Então, precisamos ter esse entendimento, que precisamos aplicar essas verdades às nossas vidas, permitindo que a Bíblia nos transforme, porque ela é muito mais do que informação, ela é transformação. Bom, então, e além disso, eu queria mencionar algumas outras observações sobre a Bíblia que podem contribuir para uma leitura mais proveitosa. Primeiro eu queria falar sobre a genealogia. Precisamos entender que a genealogia bíblica, ela é seletiva, ou seja, nem toda a linha genealógica é descrita ali no texto, mas normalmente são listadas as pessoas mais representativas, mais importantes, que tiveram grandes feitos. E por quê? Não daria para colocar toda a árvore ali no texto. Então, a genealogia bíblica, ela é seletiva. Portanto, que contagens de tempo a partir de genealogias podem gerar resultados imprecisos. Então, é algo que nós precisamos saber como funciona. Uma outra questão é quanto aos números que estão na Bíblia. Os números, por vezes, têm um caráter simbólico. Por exemplo, 100, 1000. Muitas vezes tem um caráter de completude ou de grande quantidade. O uso de números nas culturas antigas tinham por vezes usos e aplicações diferentes do que nós estamos acostumados. Hoje em dia, por exemplo, aqui no nosso português, às vezes a gente fala assim: eu já falei isso 1000 vezes.
é uma força de expressão. Você não falou exatamente 1000 vezes. Você quer dizer que falou muitas vezes. Eu estou há mais de um século esperando essa encomenda. Já te pedi isso 1 milhão de vezes. Então, essa imprecisão do uso de números é algo comum desde a antiguidade, porém de formas diferentes. Então, precisamos ter esse entendimento, essa perspectiva do uso de números na Bíblia, que tem muitas vezes um caráter simbólico. Mais uma questão que é bom nós termos em mente é a de que textos de rodapé das Bíblias, títulos de capítulos e comentários de Bíblias de estudos não são textos inspirados. E podem ter, e normalmente têm, alguma inclinação para determinada linha teológica. Portanto, é bom levar isso em consideração. Você saber que, olha, o títulozinho lá do capítulo, o comentário de rodapé, o comentário da Bíblia de estudo não é texto inspirado. O que é texto inspirado é aquele miolo ali, né, da Bíblia, do que está lá nos capítulos e versículos. Uma outra questão também que é bom a gente é necessária a gente considerar é que a Bíblia ela precisa ser tratada como um livro inteiro. Em que sentido? Que o Antigo Testamento nos ajuda a entender o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. E o Novo Testamento, ele lança luz de forma significativa sobre o Antigo Testamento. E não é uma questão de que o Novo Testamento está introduzindo elementos novos ao Antigo Testamento. Não se trata disso. Mas podemos comparar com a seguinte cena. Imagine o Antigo Testamento como um salão ricamente mobiliado, mas com uma iluminação que não é capaz ainda de revelar todos os detalhes, toda a beleza do ambiente, a beleza da mobília. E aí o Novo Testamento, ele traz uma iluminação, uma maior nitidez, que então revela relevos, detalhes até então não percebidos. Dessa forma, a revelação do Antigo Testamento, ela não é corrigida pelo Novo Testamento, mas sim detalhada e ampliada. Então, queridos, caminhando aí para a conclusão, eu quero acrescentar o seguinte, quanto à importância da Bíblia. É muito mais coerente, sábio, prudente, lidar com temas como igreja, ministério, família, casamento, autoridade, poder, sexo, dinheiro, dons espirituais, dentre outros temas, a partir de uma perspectiva primariamente bíblica. Pois algo que ocorre muito no nosso meio hoje é a apropriação de termos e expressões bíblicas para validar práticas nem tão bíblicas assim. São expressões, são termos bíblicos, às vezes nem tão bíblicos assim, que são indevidamente utilizados para quê? Para nominar, para carimbar projetos que nem sempre têm coerência com a palavra de Deus. E como que a gente vai lidar com isso? Com profundidade bíblica, com submissão à palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é a autoridade, com a verificação de conformidade bíblica daquilo que está sendo dito e ou praticado. Vivemos um tempo de muito discurso de autoridade, e muitas vezes sem o devido embasamento, e que por vezes nós damos crédito a esses discursos somente pelo fato de quem está discursando ser uma pessoa famosa ou ter muitos seguidores nas redes sociais. E a gente não pode ser assim. A gente não pode dar o crédito somente por isso. Na verdade, nós precisamos resgatar aquele antigo bordão. Bíblia, a única regra de fé e prática do cristão. E é também imitar os bereanos, conforme foi
está escrito lá por Lucas, em Atos 17:11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E mais um ponto, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas perceba o que diz o mesmo texto na NVT. Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Ou seja, esse manejar bem tem um significado, um sentido de sermos conhecedores e hábeis com a Bíblia, de modo que sejamos capazes de transmitir as verdades das Escrituras Sagradas, não exatamente como um professor ou mestre, mas vivendo essas verdades, esses princípios. Que as nossas vidas transmitam, que as nossas falas, as nossas ações transmitam os princípios de Deus. Então, concluindo, a Bíblia é algo para estar na mais alta conta e consideração na vida do crente. E não é somente uma questão de ler a Bíblia, mas também de sermos lidos pela Bíblia. Todas as coisas necessárias para se tornar um cristão, viver como um cristão e crescer como um cristão, estão claramente, devidamente apresentadas na Bíblia. Portanto, é sábio, é inteligente, é necessário e é prazeroso tirarmos todo o proveito disponível nessa revelação. Mais um estudo, mais um dia de estudo, que maravilha, irmãos. Que Deus abençoe mais e mais. É muito bom ter você conosco, participando. Agora, vamos permanecer firmes no estudo da palavra. É aquilo que sempre falamos, você pode ler, mas o importante é você estudar, buscar se aprofundar. É algo muito importante. Que Deus abençoe a sua vida e vamos para a próxima programação, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fique ligado e vamos estar juntos.